Já parou para pensar o que acontece com tudo que se construiu ao longo de uma vida, depois que a gente se vai? É uma pergunta que muitos preferem evitar. Mas a verdade é que no Brasil existe uma ferramenta jurídica muito poderosa para definir essa resposta: o testamento. Então, bora entender como é que isso funciona de verdade. Pois é, sem um plano, o destino de um patrimônio fica totalmente nas mãos da lei. Mas a boa notícia é que existe sim uma forma de garantir que a própria vontade prevaleça e seja de fato a palavra final. E aqui a gente chega num ponto bem curioso. Apesar de ser tão importante, o testamento ainda é pouquíssimo usado no Brasil. Muitas vezes, isso acontece por pura falta de informação. O nosso objetivo aqui é justamente ajudar a preencher essa lacuna. Quando o assunto é herança, existem basicamente dois caminhos a seguir. Um é aquele padrão, que a lei já define. O outro é um caminho que é moldado pela própria escolha de quem se foi. Vamos dar uma olhada na diferença entre eles. De um lado, a gente tem a sucessão legítima. Nela, é a lei que determina como os bens serão divididos entre os parentes. Do outro lado, está a sucessão testamentária, onde a vontade que foi expressa no testamento é que manda. A diferença fundamental é essa: ou se deixa a lei decidir, ou se toma as rédeas dessa decisão. Ok, então vamos focar nessa ferramenta que permite essa escolha, o testamento. O que ele é, exatamente do ponto de vista da lei brasileira? O nosso Código Civil define o testamento de uma forma bem direta. É um ato em que uma pessoa diz qual vai ser o destino do seu patrimônio ou faz outras declarações de vontade que só vão valer depois da sua morte. É literalmente a última palavra com força de lei. E esse documento tem três características que são, fundamentais. Ele é personalíssimo, ou seja, só a própria pessoa pode fazer o seu, ninguém pode fazer por ela. Ele é revogável, o que significa que você pode mudar de ideia quando quiser e fazer um novo. E ele é solene, porque precisa seguir certas formalidades da lei para ter validade e garantir que é autêntico. Beleza, já entendemos o que é um testamento, mas agora a gente entra na parte que, olha, talvez seja mais importante e que surpreende muita gente no direito sucessório aqui do Brasil. Será que a liberdade de decidir sobre o próprio patrimônio é total, absoluta? A resposta, para ser bem direto, é não, não é bem assim. A liberdade de testar tem um limite bem claro na lei, um limite criado para proteger a família. É que a nossa lei criou uma figura para proteger os parentes mais próximos, os chamados herdeiros necessários. Eles têm uma parte da herança que é garantida por lei, e essa parte não pode ser tirada deles por meio de um testamento. E quem são essas pessoas? Bom, a lei é bem clara. São os descendentes, como filhos e netos, os ascendentes, tipo pais e avós, e o cônjuge. Se existir qualquer um desses herdeiros, a tal regra dos 50% é ativada. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar uma situação. Pensa num patrimônio total de R$ 1 milhão e que a pessoa que faleceu tinha filhos. Nesse caso, olha só como fica a divisão. Metade do patrimônio, R$ 500 mil, no nosso exemplo, forma o que a lei chama de legítima. Essa parte é intocável, é garantida por lei para os herdeiros necessários. A outra metade é a parte disponível. E é exatamente sobre essa metade disponível que o poder de escolha é total. Esses R$ 500 mil do nosso exemplo podem ser deixados por um amigo querido, um sobrinho, uma instituição de caridade ou até mesmo por um dos filhos, beneficiando essa pessoa além da parte que ela já tem por direito. Agora, é um erro muito comum achar que testamento é só sobre grana, sobre bens. Ele pode ser muito, mas muito mais pessoal e poderoso do que isso. A lei permite que o testamento vá muito além, que ele inclua disposições que não têm nada a ver com dinheiro. São declarações que podem resolver questões de vida, de afeto e de cuidado. Um dos exemplos mais fortes é este: uma pessoa pode usar o testamento para reconhecer legalmente um filho. E o ponto crucial aqui é que essa declaração, uma vez que ela é feita, não pode mais ser revogada, mesmo que o resto do testamento mude. Outra função que, nossa, tem um valor imenso: nomear um tutor para os filhos menores de idade. Isso garante que, na ausência dos pais, as crianças vão ser cuidadas pela pessoa em quem mais se confia no mundo. E pode ir até para desejos bem mais pessoais, como o destino das cinzas. Mesmo não tendo um valor financeiro, essa disposição expressa uma vontade final e tem toda a validade tanto jurídica quanto moral. Fica claro, então, que o testamento é, na verdade, um instrumento para garantir que a voz da pessoa continue ecoando e sendo ouvida, mesmo na sua ausência. E tem um ponto que é crucial lembrar. A vida muda, né? Os relacionamentos mudam. Um testamento feito lá em 2018, por exemplo, pode ser totalmente substituído por um novo, feito agora em 2024. O que vale é sempre o mais recente. Isso garante que o documento sempre reflita a última e mais atual vontade.
No fim das contas, o mais importante é enxergar o testamento não como um documento sobre a morte, mas sim como um ato final de planejamento, de cuidado e de autonomia. É um jeito de organizar a vida e de proteger as pessoas que são importantes. O testamento dá essa chance, a de escrever uma parte bem importante do capítulo final de uma história. A grande questão que fica é: o que ele vai dizer?